Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vou entrar para vocês uma resenha do livro que nós lemos lá no clubinho agora do WhatsApp, que eu faço em parceria com o Afonso. O nome do clube se chama Chá e Livros. Nós selecionamos alguns livros e lemos juntos, depois nós discutimos, enfim. A leitura da vez foi Carmila, e aqui eu venho trazer para vocês as minhas opiniões. Primeiramente eu vou trazer a resenha, né, o resumo da obra, e depois eu cito as minhas opiniões. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos, pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês se interessarem por esse livro ou forem comprar qualquer coisa online, compre usando os meus links que estão aqui no box de descrição, que assim vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho pequena comissão em cima da sua compra. Me ajuda muito na manutenção do canal. Todas as minhas redes sociais também estarão linkadas aqui embaixo, assim como o link para vocês entrarem e participarem das próximas leituras coletivas do clubinho. Bom, essa é a obra. Eu comprei a edição da Dark Side, que é uma edição muito bonita. Ele é todo ilustrado. E não é aquelas edições que tem ilustrações, que são poucas, entendeu? Todas as páginas têm ilustrações e são belíssimas. Ele mistura esse gótico do livro para ser retratado nessas ilustrações. Então fica muito lindíssimos. As ilustrações são em preto, branco e vermelho. Então fica realmente essa áurea dark, igual à história. É muito perfeita essa edição. Eu gostei muito da tradução. A tradução deixa uma leitura super fluida, não fica aquela tradução dura, densa, que você não consegue compreender, sabe? Não, eles traduziram a obra literal e colocaram um formato que nós hoje em dia conseguimos ler naturalmente. Isso porque a obra foi lançada em 1871 a 1872, porque foi lançada em formato de folhetim, né? Então tinha alguns capítulos que iam lançando conforme durante esse um ano, né, de lançamento. Então é uma obra antiga, assim, mas que a tradução fez ser com que a compreensão fosse extremamente fácil. Então, assim, se você quer investir numa edição um pouco mais cara, na verdade bem mais cara que outras que tem por aí, saiba que se você investir nessa daqui, você não estará jogando seu dinheiro fora, porque a gente conta aqui com uma introdução, com uma biografia no final, uma explicação da história, além dos textos serem nessa tradução, né, bem fácil da gente compreender, das ilustrações belíssimas, é capa dura, tem fitilho. Então é uma edição mais cara, bem mais cara em comparação às outras, mas que eu li e recomendo muito porque eu gostei bastante. Mas é claro que, como Carmila está em domínio público, você vai achar outras edições bem mais em conta para você adquirir. Mas essa edição eu recomendo bastante, justamente por conta disso que eu já citei anteriormente, desses fatores, né? A única coisa que eu tenho para reclamar é que os textos, acredito que por conta das ilustrações, as páginas são em branco. Então talvez se você tenha um pouco mais de dificuldade, né, algum problema visual ali na sua visão, você vai ter essa dificuldade na leitura. Mas, tirando isso, é uma edição muito boa. O autor da obra de Carmila se chama Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Carmila não é a primeira obra que nós temos conhecimento do primeira obra que aborda a temática vampira, ou vampiro, mas é um dos primeiros, entendeu? Antes dele ainda houve outra obra, mas essa daqui é um dos que veio antes de Drácula, né? Que esse, especificamente, Carmila, foi o que inspirou o autor de Drácula a criar Drácula, né? Que foi quando a gente teve esse boom aí, essa expansão do mundo vampirístico, que todo mundo começou a conhecer os vampiros, enfim. O autor, ele se baseou justamente nessas crenças populares que tinha na época, né? Porque naquela época muitas pessoas morriam de doenças, ninguém sabia explicar exatamente, a ciência não era tão avançada, assim, ainda na questão de saúde, ainda estavam em passos, né? Dando os primeiros passos. Então, ele se baseou nessas crenças e misturou essa realidade com esse ficcional, né? Porque o vampiro aqui, a gente percebe muito que ele não é extremamente uma coisa imaginária, né? Ele vai misturando esses pontos de realidade justamente para fazer com que as pessoas daquela época acreditassem que pudesse sim ser verdade, né? E não completamente ficcional. Então a gente vê esse ponto, né, de encontro do que é realidade e o que não é. Então você imagina, para uma obra lançada em 1871, quantas pessoas poderiam ter sim acreditado que isso era verdade.
O autor, ele se formou em Direito, mas ele não exerceu tanto assim a profissão, depois virou dono de uma revista, e ele publicava alguns contos, né? A Carmila, ele foi lançado em formato de novela, né? Então era folhetins, que eu disse pra vocês, de 1871 a 1872, então durante esse um ano foi publicado os capítulos, né, dessa novela, e depois o autor lançou em um livro vários volumes de várias obras dele. E dentro desse livro estava a Carmila. Então só depois que ela teve essa obra teve o reconhecimento como uma obra própria, né? Tanto que é um livro super curtinho, vocês veem, tem 100 e pouquinhas páginas do texto integral. Então realmente é uma novela, bem curtinho, mas eu acho que o autor soube muito bem aproveitar aqui, sabe, os elementos. Não ficou extremamente superficial, ele conseguiu aproveitar muito assim os elementos místicos, né, que existiam na época sobre os vampiros e tal. Então vamos para o resumo da obra, né, a sinopse basicamente. Aqui nós vamos conhecer a Laura, que ela é uma jovem, mais ou menos 19, 20 anos, que ela mora num castelo muito afastado da sociedade mesmo, né, ela até fala que no começo, quando começa a história, ela fala que mora a 3 quilômetros da cidade mais próxima, e então ela mora bem afastada ali, com o seu pai, que já é um senhor mais de idade. Sua mãe faleceu muito quando ela era muito nova, e ela mora ali juntamente com as criadas, os criados, as pessoas responsáveis por ajudar na criação dela. Então ela é muito solitária, assim. E logo no começo da obra, antes de a gente ser apresentado para essa personagem e as pessoas ao redor dela, a gente vê que quem na verdade está narrando essa história não é exatamente a Laura. Nessa edição, inclusive, da Dark Side, tem uma parte que explica isso. Porque você lendo só a obra, o texto integral, você talvez não perceba esses detalhes, né? Porque fica um pouco mais corrido isso. Não dá tanto ênfase, assim, para esse especialista que, na verdade, narra a história. E a introdução fala bem assim, ó. O que unia as 5 produções, que, como eu falei pra vocês, Carmila foi lançada em formato de novela, folhetins, depois foi unido no mesmo volume que outras obras do autor. Então, o que unia essas 5 produções que estavam dentro desse único volume de livros era que compõe o volume era sua moldura narrativa, que tinha o especialista alemão Dr. Martin Hesselius, um ocultista e pesquisador de casos misteriosos, como força motriz. No início de cada uma das histórias, Hesselius detalhava a origem dos casos investigativos nas páginas seguintes. Ou seja, quem narra aqui pra gente, na verdade, né, dá esse tchan na história, é esse doutor que entra em contato, que ele tenta entrar depois em contato com a Laura, mas aqui na história a gente percebe, logo no começo do primeiro capítulo, que ele fala que pra ter essa comprovação 100%, a Laura já não estava mais viva, porque já tinham passado alguns anos, né, dos acontecimentos aqui da história. Então, na verdade, quem narra esse primeiro passo é esse doutor, depois a gente tem essa intercalada de narrativa com a Laura, e em alguns momentos até parece que o próprio autor tá fazendo a gente pensar que nós estamos narrando. Então, tem essa brincadeira, assim, de narrações. Então a gente inicia a história mesmo com Laura na frente do castelo, ali do qual seu pai adquiriu depois que ele se aposentou da guerra. Enfim, ele era um militar que trabalhou muitos anos e conseguiu se aposentar tendo uma boa pensão. E eles se mudaram para esse lugar que é muito barato ali, os castelos. Normalmente é uma região mais abandonada, então tudo é muito barato. Então eles mudam para essa cidade mais remota, moram nesse castelo, então eles são muito... ela fala, né? Ela se sente muito isolada, muito sozinha, porque é muito longe da civilização. E aí a gente começa a narração justamente com ela andando ali com o pai, porque eles receberam uma notícia muito triste de que o general, que é um vizinho mais próximo deles e que ia visitar eles com a sobrinha, não vai mais visitá-los, porque a sobrinha aconteceu um acidente e ela faleceu. Então eles estão recebendo essa notícia muito triste por carta, não entendem muito bem o que está acontecendo. A gente já começa com esse mistério do que aconteceu com a sobrinha desse general. Em contrapartida, eles estão muito tristes ali conversando, quando uma carruagem passa, né? Começa a atravessar a ponte ali logo em frente ao castelo, e acontece um acidente, essa carruagem tomba e lá de dentro saem algumas pessoas. Uma das pessoas que sai é uma mulher, uma senhora já de idade, que parece muito transtornada, muito preocupada, muito exasperada, e começa a ter um diálogo ali com o pai de Laura e fala que ela precisa dar sequência na viagem que ela estava fazendo, mas infelizmente a filha dela está desfalecida ali, né, ali dentro da carruagem por causa desse acidente, mas que ela não pode parar porque é uma situação de vida e morte, e ela pede
para que ele ceda um espaço, um tempo ali pra filha ficar ali enquanto essa mulher não termina essa viagem dela, não resolve os problemas que ela tem que resolver. O pai de Laura e Laura, que são muito bons de coração, né? Principalmente a Laura, por ver que era uma jovem muito bonita, muito bela, mas que estava numa situação muito difícil ali, né? Eles aceitam, sim, ficar durante esse tempo determinado até então com essa jovem, enquanto a mulher termina essa missão que ela tem. Então eles pegam a Laura, pegam a Carmila, que tá desfalecida ali nos braços dos serviçais, e levam pra dentro do castelo. Mas essa mãe, ela explica bem assim, que agradece, né, por eles terem ficado com a menina, mas que elas não vão contar, nem ela nem a Camila vão contar exatamente quem elas são, não vão responder algumas perguntas, algumas dúvidas que eles têm, mas que daqui a alguns meses ela voltaria e responderia todas essas questões. Então a gente já começa aí essa narrativa, né, da Camila conhecendo Laura, Laura conhecendo Carmila, e eles passando ali alguns dias convivendo uns com os outros. De cara, elas já percebem que elas se conhecem. Na verdade, elas se reconhecem, porque a Laura, quando ainda era criança, ela sonhou com um aspecto de uma pessoa que deitava na mesma cama que ela, uma sombra, né? Assim, que se deitava na mesma cama que ela, e do nada ela começava a sentir uma fisgada muito grande, assim, como se fosse no coração, como se fossem unhas muito afiadas. E aí, por ela ser criança, ela gritou assustada, chorou, comoveu a casa inteira. A partir daí, então, nunca mais ela dormiu 100% sozinha. Depois que ela ficou grande, né, maior, assim, ela não trancava mais as portas, com medo, né, de alguém entrar e ninguém conseguir vir socorrer ela. Então, teve realmente uma situação ali que ela se lembrava. Inclusive as pessoas na época, né, as cuidadoras dela ainda se lembram disso. E a Camila conta pra ela que também sonhou com ela, entendeu? Então meio que elas se reconhecem. Mas o sonho de Camila é diferente. A Camila sonhou que dormia e quando acordava, e nesse sonho ela supostamente acordava e via o rosto de Laura, que depois ela apagava de novo e não lembrava, e voltava pro sonho normal dela, né, pra realidade dela. E aí a Laura, ela fica meio assim alarmada, porque ela lembra que aquele aspecto que machucou ela tinha o rosto de Carmila, mas ela não sabe explicar exatamente o que tinha acontecido, sabe? Então meio que elas se reconhecem ali, mas se tornam muito amigas. O problema é que algumas situações vão acontecendo ali conforme o tempo vai passando. Pessoas da aldeia ali mais próximas vão adoecendo, principalmente mulheres, né? E vão adoecendo. A relação da Laura com a Carmila é uma relação estranha, assim, pra Laura, porque ela vê que a Carmila o tempo todo abraça muito ela, beija muito ela, que o tempo todo tá grudada com ela, e ela não entende muito bem essa relação, porque ao mesmo tempo que ela se sente super atraída por Carmila, não só pela beleza, mas também como a Carmila é, né, ela sente que o instinto dela manda ela ficar afastada, ela sente essa repulsa, então ela fica nessa de, será que eu devo ir com Carmila ou não? Então o tempo todo tem essa jogada aí, ela não saber o que acontecer, o que vai acontecer. E também tem a questão de a Camila ser muito fechada, não contar sobre a história dela, não contar quem ela é, de onde ela veio. Então a Laura se sente muito um pé atrás, ao mesmo tempo que do nada ela se sente muito atraída. Então tem sim essa questão desse relacionamento, será que elas são amigas, será que não? Porque parece que a Camila tem uma devoção para com a Laura, entendeu? E aí, conforme vai passando o tempo, a Laura vai tornando a ter sonhos estranhos, sonhos que parecem ser muito reais, e começa a empalidecer, a ficar cada vez mais fraca, ao mesmo tempo que pessoas começam a adoecer ali naquela aldeia, ninguém entende muito bem, entendeu? A Camila começa... as pessoas falam que vem a Camila andando ali de madrugada por aquelas regiões, a Camila só acorda depois de umas 2 horas mais ou menos da tarde, passa a manhã toda sempre dormindo, sempre tranca a porta, então tem todas as situações estranhas ali. Então, basicamente, esse é o resumo da obra. Nós já pegamos esse livro pra ler já sabendo que Camila é uma vampira. Mas se a gente for parar pra pensar que em 1881 as pessoas não sabiam que Camila é uma vampira, é interessante sim essa narrativa de mistério. A gente tentando descobrir junto com a Laura o que tá acontecendo ali com a Carmila, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente vê essa relação ali, se você não sabe se elas são amigas, se não são amigas, o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo que a Laura mesmo conta em sonhos que ela sente beijos e abraços e fisgadas no pescoço, então você vê que não é só 100% amizade, a gente hoje em dia percebe, mas naquela época eu não sei muito bem como as pessoas iam reagir a isso. Infelizmente a obra não teve tanto sucesso assim quanto outras clássicos que a gente vê por aí,
Mas eu não sei nem como essa obra não foi censurada na época, né? Justamente por causa desse relacionamento entre as duas, né? Duas mulheres. Até porque a gente sabe que nessa época tinha muito essa questão de puritanismo, principalmente para as mulheres, entendeu? Então não sei como que essa obra não foi censurada na época que foi lançada. E aí, as minhas considerações sobre essa obra, eu dei 4 estrelas no final, por quê? É uma obra muito rápida de ler. Então eu fiquei muito chocada, porque a maioria dos clássicos que eu já li na minha vida são sempre obras mais densas, né? Que tem mais descrições sobre o ambiente, sobre as pessoas e tudo mais. E aí esse não, é muito rápido, você lê muito rápido, entendeu? A tradução também ajudou muito, foi muito fácil a leitura. E como por ser formato de novela, ele não prolonga algumas situações. Tanto que no final eu achei que foi assim, corrido o desfecho da obra em si, o final ali que tem as personagens, principalmente a Camila, mas que foi muito rápido de você ler. Você lê basicamente em um dia, tranquilamente, essa obra, em 2 dias, entendeu? A gente lê um pouquinho mais de tempo no clubinho, justamente por ter algumas metas, a gente discutindo ao longo das leituras, enfim. Mas é muito rápida a leitura mesmo, então eu dei 4 estrelas. Eu descontei estrelas justamente por conta desse final muito rápido, eu acho que foi muito abrupto. E por alguns elementos que se você não para pra pensar, você vai se perder. Como essa narrativa sendo contada por outro doutor lá, que eu já falei pra vocês. Você não percebe que a Laura morreu ou não, entendeu? Porque já passou realmente alguns anos pós acontecimento de tudo. Então, o final mesmo, você não entende muito se você lê muito rápido. Então, essas questões mais rápidas, né, no enredo, você vai se perder se você não parar um pouco pra pensar. Então, essas estrelas eu acabei diminuindo por conta disso. Mas é muito interessante a forma que o autor constrói pra gente essa densidade da mansão, esse ar de sinistro, de pesado, de você tentar entender o que a Camila é. A gente já sabe, obviamente, mas imagina aquela época, esse ar mais gótico, é muito interessante, você sente, é palpável, entendeu? Essa situação toda. Você gosta dessa relação da Camila com a Laura, porque você não sabe ao mesmo tempo aonde isso vai dar, entendeu? Principalmente sabendo que a Camila então você fica nessa de o que será que vai acontecer dessa relação das duas? Será que elas são amigas mesmo? Será que a Laura vai retribuir em algum momento? Você fica, né, nessa expectativa do que vai acontecer. Então realmente é muito interessante. E sem contar aqui que a gente percebe alguns cases realmente realistas, né? Como, por exemplo, o machismo da época, a questão da Laura estar muito doente, mas o médico em nenhum momento contar para a Laura que a vida dela está correndo risco, e sim contar para o pai dela. Então a Laura questiona por que não conta, questiona o que ela tem e tal. E a todo momento querem apaziguar isso, porque ela é uma moça, porque ela é muito jovem, não sei o quê. Então a todo momento esconde as situações da Camila, das situações todas, da saúde dela, tudo dela, só contam para o pai dela, entendeu? Porque ele é representante homem dela. Outra questão que eu gostei também é a questão de ser diferente os vampiros daquela época de hoje em dia. A gente sabe que pós-Crepúsculo, muitas das coisas que nós acreditávamos de vampiro mudou. As narrativas como vampiro mudaram, entendeu? Crepúsculo realmente foi esse divisor de águas de algumas narrativas vampirísticas. Mas, então, quando a gente pega em contrapartida as histórias hoje em dia, contemporâneas, né, de vampiros, para as histórias como Camila, você vê muito diferente. Alguns elementos são sim, permanecem, mas Camila, por exemplo, pode andar no sol, entendeu? Ela não é totalmente cheia de vida, entendeu? Ela é mais pálida, ela é mais na dela, é sempre mais como se faltasse alguma coisa nela. Tem essa questão de aspecto, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a Camila é um ser, a gente vê que, na verdade, a Laura sonha com o aspecto dela, então tem essa questão de como se fosse um fantasma da Camila, entendeu? Ali circundando a residência, entendeu? Ela atravessar ou não portas e janelas, o que tá acontecendo, por que tá trancada, ela entrou aqui mesmo assim, ou por onde ela saiu. Então, tem esses elementos que você vai lendo ao longo do livro, você vai vendo que tem sim diferença com os vampiros de hoje em dia pós-Crepúsculo, mas que é interessante mesmo assim. Algumas pessoas no clubinho reclamaram da questão da Camila conseguir enganar todo mundo, mas eu quero que vocês entendam que, imagina você em 1881 lendo essa novela, entendeu? As pessoas ali da história, elas não iam acreditar que poderia ter realmente acontecido alguma coisa e fosse um vampiro. A Camila era muito bonita, ela era muito jovem, ela era provavelmente de elite, porque ela não falava de onde ela vinha, mas a fisionomia dela, o porte dela, as roupas dela mostravam que ela era de elite. Então, se ela tava falando, dando algumas explicações, as pessoas iam
sim acreditar, ou ao menos começar a desconfiar. Por exemplo, o pai de Laura começou a desconfiar, e aí, até chegar ao momento final, ao embate final, teve essa construção de tensão, entendeu? Essa tensão sendo criada. Então não é que eles acreditaram de primeiro, eles foram desconfiando conforme o tempo foi passando. E isso é justamente uma jogada que o autor faz pra gente junto em 1861, lembra? A gente hoje em dia sabe que ela é vampiro, mas em 1861, se a gente estivesse lendo, a gente não saberia. Então era pra gente, junto, o leitor, junto com o pai de Laura, com a própria Laura, achando estranho em algumas situações, começar a desconfiar do que Camila é, o que ela é, entendeu? Como ser. Então eu acho que não ficou fácil essas explicações dela. Eu acho que foi justamente essa construção que o autor foi fazendo para nós, como os leitores, em 1871, junto com os personagens, fôssemos desconfiando aos poucos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Quem leu comigo lá no clubinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem não assistiu ainda. Eu espero que vocês deem essa chance para esse livro, esse clássico que não é tão reconhecido assim. Poucas pessoas que eu conheço leram, ou poucas pessoas já leram esse livro. Essa edição é muito boa, como eu já disse antes. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.